O Deus que governa o mundo e cuida da família. Poderoso é o nosso Deus. Usa homens, usa mulheres para representar na terra o que é um reino, mas eles não chegam aos pés daquele que realmente é o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje, a aula 3. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Vamos lá para o textuário, vamos ver o que nós vamos aprender nessa lição de hoje. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que maravilha! Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque nós temos essa história maravilhosa de Ruth e Noemi para nos incentivar, para nos impulsionar mesmo, Deus, a desejar o Senhor mais do que tudo nessa vida. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã e fala conosco nesse dia. Fala conosco através dessa aula para que a gente possa aprender como se dedicar ao Senhor, como se dedicar às pessoas, o limite, papai, que nós precisamos ter realmente de cumprir a tua vontade nos nossos dias. Amém? Vamos lá para a verdade prática, então. Cheios de esperança, cheios de vigor, cheios de animação através dessa história. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Jesus explicou isso, ele disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, em amar-vos uns aos outros, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, vamos lá, se você quer ser um discípulo do Senhor, ame as pessoas ao seu redor, para que esse amor se evidencie nas suas atitudes, no seu falar, no seu dia a dia. E uma coisa, fique de olho nas suas amizades. Muitas e muitas vezes, nos momentos difíceis da vida, elas serão um instrumento de ensino de Deus para cada um de nós, assim como aconteceu com Ruth e sua sogra. Então, preste muita atenção nisso. As amizades são didáticas, ou seja, elas nos ensinam e muitas vezes nos trazem maturidade cristã, que tanto precisamos. Em uma crise familiar, foi criada uma oportunidade de entrelaçamento entre essas mulheres. Os resultados disso, o cumprimento do propósito da vinda do Messias através desta linhagem. Estejamos atentos em todo o tempo à voz do Espírito Santo, para que no caminho ele nos ensine o que fazer, para que nós possamos atingir o que? Maturidade cristã. Isso todos nós precisamos. Você sabe, Noemi apresentou toda a sua amargura e tristeza diante da circunstância. Ela não escondeu isso, que se abateu sobre ela. Entretanto, isso não foi capaz de fazer com que ela aprisionasse emocionalmente suas duas noras. A escolha de Ruth em ficar com sua sogra foi de livre e espontânea vontade, jamais por pressão de Noemi. Equilíbrio e maturidade são atributos desenvolvidos mediante a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. E que exemplo? Exemplo de quê? De abnegação. O caráter voluntário da doação pessoal da sogra e nora é um extraordinário exemplo de uma amizade sincera. Elas tinham convicção de quem somos e da fé que possuímos. Nos faz seguir em frente, crendo nas possibilidades. Isso serve para mim, serve para você nos dias de hoje. E precisamos da prática, de um amor não fingido, sincero e baseado na experiência que tivemos com o Espírito Santo. Cada um do seu jeito, no seu tempo, na sua forma. Saiba você que num contexto de apostasia ou apatia coletiva, o conceito de amor prático nos desperta para quê? Para a vida.
Então aí os personagens da esquerda para a direita dessa linda história: Elimeleque, Noemi, Ruth, Malom, Orfa e Quilion. Quem sabe, através dessas pessoas, Deus possa falar com você, porque depois vai surgir ainda um outro personagem, que vai ser quem? Vai ser Boaz, que é uma tipologia do resgatador, do remidor, que é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. É muito importante você considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado dos seus atos. O objetivo desse trimestre é falar com você, falar comigo, através da história de Ruth, depois através da história de Esther, se Jesus não voltar. Então, hoje, enquanto nós podemos ainda, vamos absorver do livro de Ruth aquilo que Deus tem para nós. Quais têm sido as nossas escolhas? Quem tem sido realmente o mais importante da nossa vida? Será que nós estamos praticando o que Ruth praticou, o que Noemi praticou, o que Boaz praticou? Isso serve para nós, didaticamente, como exemplo de vida. O principal provedor de sua casa, Elimeleque, no caso lá de Noemi, seu marido havia morrido. Seus filhos tiveram mortes prematuras, agora viúva e acompanhada de 2 noras. O que fazer? Como lidar com essa situação? Uma vida se tornar amarga e triste, a vida de Noemi. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus, dias ruins. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Eu costumo dizer o seguinte: o carro, a roda do carro passa em cima das 2 pessoas. A mesma pressão, do mesmo jeito. Agora, o que vai fazer a diferença é como elas levantam. Uma com fé e a outra sem fé. Uma com uma fé talvez natural, a outra com a fé espiritual. É isso que nós precisamos aprender. Aquela mulher sofrida não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade e autocomiseração. Quando soube do favor de Deus, voltou juntamente com suas noras para Belém, Acabou ela indo só com Ruth. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. E ela foi determinada, junto com Ruth, atrás do sustento de Deus. Os problemas e dificuldades da vida não podem nos parar. Mesmo idosa, ela decidiu resolutamente em seu coração o quê? Retornar para a cidade. Relacionamentos saudáveis não levam em conta apenas o lado pessoal dos obstáculos. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Cuidado com os seus sentimentos, tá bom? Administre bem os seus sentimentos. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Cuidado com isso, para que você não se torne uma pessoa manipuladora através do tempo, através das coisas que acontecem. Ruth se apegou a Noemi e ponto final. Mesmo após a insistência da sogra, ela não abriu mão daquilo que havia em seu coração. Suas palavras foram profundas e marcadas por uma atitude encorajadora e otimista. Amizades duradouras resistem às mais intensas provas. O que está escrito em Provérbios capítulo 17? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É impressionante o grau de companheirismo e comprometimento de Ruth declarado em suas falas. Além de palavras, ela demonstrou com atitudes as suas resoluções. E falando em sofrimento, que sofrimento? Nada disso, ela não se entregou às expectativas fantasiosas, não ficou parada, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso. Qual trabalho? Ir às plantações, catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita. Geralmente, era realizado esse trabalho por pessoas pobres e necessitadas. Ruth trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, ela recolhia tudo e levava ainda para a sogra. Ela não dizia apenas amar, ela praticava o amor. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Olha o que a palavra fala no livro de Ruth. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha.
melhor fizeste a tua benevolência. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois a toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Lembra da mulher virtuosa de Salomão? Quem a achará? Eu creio que Boaz achou. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Foram as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho dela, evitando que seja explorada em sua fé. Ruth percebeu alguma coisa na atitude daquele povo, que impulsionou o seu coração a desejar seguir o Deus de Israel. Você vê aí como é que é importante o testemunho da gente. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. E isso é algo raro. O Senhor espera que nos doemos um pouco mais em meio ao mundo narcisista e egoísta. A família é o primeiro ambiente onde esse amor deve ser praticado e experimentado. Vamos expressar esse amor. Então, sobre esse tema, o Deus que cuida e governa o mundo e cuida da família. Vamos expressar esse amor através do quê? Das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso viver diário. Assim como Ruth, vamos espelhar aquele que é o nosso Redentor, o Salvador, o Resgatador, o dono de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.